Olá, meu nome é Caroline Guerra e eu vou apresentar meu artigo sobre o direito de esquecimento na sociedade da informação. A evolução humana ela possui uma estreita interrelação com o avanço das tecnologias. Em uma sociedade moderna, a informação constitui uma importante forma para o aperfeiçoamento tecnológico. Mas a gente também tem que analisar os efeitos negativos desses avanços. Atualmente, as informações disseminadas elas ocorrem em tempo real e em grande quantidade, gerando um acúmulo de notícias que logo se tornam defasadas. Dessa forma, o acesso irrestrito a informações, por muitas vezes, interfere na vida privada do indivíduo, com a veiculação de dados e atos praticados e sofridos por esse, podendo gerar transtornos na qualidade de vida desse indivíduo. O cidadão ele tem o direito de ser informado, mas não pode este entrar em confronto com outros direitos do indivíduo. Com essa percepção surge o conflito dos direitos da liberdade de expressão, da imprensa e os direitos da personalidade. Por sua natureza, o homem pertence a um ente social, não vive isolado entre si e por essa razão sente necessidade de se expressar e se comunicar com os outros. Ademais, a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais e instrumento para o controle do poder do Estado, se tratando de uma das condições para um Estado constitucionalmente democrático. É notório que a todos é resguardado o direito de manifestação de pensamento, porém, a prática desse direito não pode ser realizada de forma caluniosa, injuriosa e difamatória, ou que venha de qualquer outra forma prejudicar outra. Os limites de liberdade de expressão e informação podem ser avistados pela Constituição Federal Brasileira de 88, por meio do artigo 5º, inciso 9, 14 e pelo artigo 200, parágrafo 1º. Assim, como permissível e necessário o cumprimento das liberdades de expressão e informação, estas não são absolutas, podem sofrer restrições. Os limites, conforme eu acabei de citar, elas estão na Constituição, com a vedação ao anonimato, o direito de resposta, o direito de ações indenizatórias, o direito à honra e à privacidade. Neste último, o direito à privacidade, estão os direitos da personalidade do indivíduo. No escopo da liberdade de comunicações, os direitos da personalidade têm o intento de proteger a vida privada, intimidade, privacidade, nome, honra, imagem, contra os abusos que podem ser cometidos por uma liberdade de comunicação sem limites. O desenvolvimento obtido com as novas tecnologias de comunicação acabou por colocar em ameaça os direitos da personalidade do indivíduo, onde a sua vida íntima é exposta de uma forma tão exacerbada que vai além do que o cidadão possa controlar, necessitando, portanto, da interpretação e aplicação do direito com vistas de salvaguardar as garantias fundamentais. É nesse cenário que se encontra o direito ao esquecimento, como uma espécie dos direitos da personalidade. O direito ao esquecimento, desse modo, consiste na possibilidade do titular de um determinado ato praticado ou sofrido no passado desatualizar a sua exposição e vinculação perpétua. O conceito surgiu e já foi debatido na Europa, por exemplo, no caso que ocorreu em 2014 do julgamento do Google versus a Agência Espanhola de Proteção de Dados, onde um cidadão espanhol pleiteou que a empresa Google retirasse os resultados de busca de um anúncio realizado em 98, onde este remetia a um leilão da sua casa por motivos de dívidas tributárias. Ocorre que o mesmo havia saldado essas dívidas antes que o leilão viesse a ocorrer. A decisão foi favorável ao espanhol e foi determinado que o Google excluísse os resultados de pesquisas referentes ao caso. Outro caso que ganhou notoriedade na Europa ocorreu na Alemanha em 93, onde 2 cidadãos foram condenados pelo homicídio de um ator famoso na época. E assim que saíram, cumpriram sua pena, pleitearam a exclusão no site Wikipedia em inglês e alemão as referências do seu nome. O Tribunal de Hamburgo acolheu o pedido do condenado e, para que esse não fosse mais importunado por um episódio do seu passado, prevalecendo o seu direito de personalidade em detrimento ao direito de informação ao público. No Brasil, o direito ao esquecimento pode ser analisado, como eu já disse,
no artigo 5º da Constituição, no artigo 21 do Código Civil Brasileiro, também pela Lei 12.965 de 2014, que também é mais conhecida como Lei do Marco Civil da Internet. O direito ao esquecimento, ele é avistado como direito humano e fundamental. E apesar de ele não estar explicitamente disposto nesses dispositivos que eu acabei de falar, ele trata-se de um típico direito fundamental implícito, percebido em outras normas, como o caso da dignidade da pessoa humana e em princípios fundamentais específicos, como o direito à privacidade, honra, imagem, nome, entre outros. Se o fato ilícito praticado e sofrido pelo indivíduo deixou de gerar notoriedade, o interesse público passa a não existir mais, não merecendo assim um episódio ser mencionado e a pessoa atribuindo-se o direito de ser deixada em paz. Podemos citar a título de exemplo que na prática de um ato ilícito foi levado à penitenciária e cumpriu sua pena criminal. Após isso, precisa se reajustar à sociedade e tem o direito de não ser mais repassado ao público os fatos do seu delito, buscando-se assim a efetividade da sua ressocialização. Partindo desse entendimento, o enunciado número 531 do Conselho de Justiça Federal expôs que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui direito ao esquecimento. Apesar desse enunciado não ter um caráter vinculante, é importante para ser demonstrada a noção do direito implícito. Desse modo, o direito ao esquecimento não consiste no direito de apagar a própria história aos fatos realizados em vida, mas de delimitar a difusão de informações pretéritas que não têm mais nenhuma finalidade de ser lembrada e que possam causar transtornos. No ano de 2014, o STJ julgou 2 casos que é importante ser citado. O primeiro foi de um programa que exibiu o nome de um homem envolvido na chacina da Candelária, sendo que esse já havia sido julgado e absolvido das condenações. Deram ao entendimento no final desse julgamento que o programa ele poderia ter sido exibido sem a necessidade de mencionar a pessoa já absolvida, dando a esta o direito ao esquecimento. E outro caso foi também do programa de televisão que veiculou o caso de Aida Cury, que foi uma moça morta na década de 50 e no começo dos anos 2000 um programa de televisão também veiculou essa história e os familiares dela se sentiram lesados de estar relembrando essa história. No julgamento do STJ, ele se entendeu que, em razão do tempo que havia transcorrido, não havia mais a necessidade de um direito ao esquecimento em relação a ela, à família, porque fazia muito tempo. Mas reconheceu o direito ao esquecimento, mas não ao caso específico que estava sendo tratado. Desse modo, é notório que a veiculação do conteúdo ordieno é de interesse público e fundamental para o cumprimento do direito à liberdade de comunicações, mas é preciso buscar limites para a divulgação daqueles crimes que marcam a história do país e que constantemente são lembrados. Assim, o direito ao esquecimento não pode ser censura. O veículo de comunicação que veio a publicar uma notícia que à época foi de interesse público não pode posteriormente ser impedida de retirar a matéria sob a justificativa do direito ao esquecimento. A matéria que foi escrita cumprindo seu dever de informar vai sempre existir. A retirada das referências em sites de busca, como é o caso que ocorreu do Google e o espanhol, não faz as notícias desaparecerem. Assim, eu finalizo dizendo que o direito ao esquecimento não se trata de um direito de ocultamento e da mentira, mas da verdade e da história completa, resguardando o ser humano para que este não seja apresentado com fatos que marcaram seu passado, uma vez que esta versão já não mais corresponde à sua realidade. Não é um direito contra a verdade, mas um direito em favor de uma verdade atualizada. E assim eu finalizo. Até a próxima.